Fala jogador, fala jogadora, chegando aqui para essa quarta-feira, dia 22 de julho, com vários jogos do Brasileirão Série A, Série B e Copa Sul-Americana para você. E antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo aquele imenso favor, se inscreva aqui no nosso canal, você vai estar ajudando demais aí a nossa trajetória que está se iniciando aqui no YouTube. Já passamos aí da marca de 35 inscritos, isso nos motiva demais para estar aqui todo dia trazendo o melhor conteúdo para você. E se você puder também, siga aqui a nossa página, o nosso perfil no Instagram. Lá eu boto a minha dica diária, eu coloco os palpites ou análises das partidas que vai acontecendo aí durante o dia, fechou? E sem mais enrolação, chegando aqui para essa quarta-feira, vamos começar aqui com Independente Medellín e Vasco, o jogo aí dos 16 avos de final, que já começou aí os mata-matas, né, dessa Copa Sul-Americana. O Vasco já teve um jogo aí depois da volta da Copa do Mundo. Independente Medellín aqui jogou no dia 6, né, 2 do 6, e vem aqui de uma sequência aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. O Vasco jogando fora de casa vem de 3 derrotas, inclusive essa para esse jogo que ele jogou agora contra o Vitória, de 1-0 na casa do Vitória. Então 3 derrotas, 1 vitória e apenas um empate. Vamos dar uma olhada aqui nas probabilidades e estatísticas dessa partida. Para esse jogo aqui é esperado um over 0.5 de 95%, uma possibilidade boa de gols. A equipe do Independente Medellín tem uma média aí de 1.5 gols marcados por jogo, e o Vasco da Gama tem uma média de 1 gol marcado por jogo, uma média sofrida de 1.4. Então essa média de gols sofridos do Vasco vai de encontro com a média de gols marcados aí do Independente Medellín. No mercado aqui de under, é interessante aqui um under 3.5 gols, um jogo mais truncado aí. Então 80% de probabilidade de under 3.5 gols. Um golzinho aqui no primeiro tempo tem 70% de probabilidade, mas é uma entrada um pouco arriscada. No mercado aqui de cantos, a gente tem a possibilidade de um over 6.5 cantos. A média das duas equipes é até que legal, mas eu acredito que como a expectativa desse jogo seja uma expectativa de jogo mais travado, né, assim como o jogo de ida, né? As duas equipes têm medo de estar se expondo, pode ser que saia poucos escanteios aí nessa partida. Mercado de cartões, a gente tem uma possibilidade de over 2.5 cartões de 85%. A média aí do Independente de Medellín é de 1.8 cartões por jogo, e até uma média baixa. E a média aí do Vasco da Gama é de 2.3 cartões por jogo. Vou estar fazendo os jogos aqui por sequência de horário para ficar mais legal e mais tranquilo para vocês também entenderem a análise. Então eu vou pular da Série A para a Série B, só para ficar aí na escala de horário. O segundo jogo do dia que a gente tem aqui é Coritiba versus Palmeiras. O encontro aí dessas duas equipes. Olhando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente tem aqui o Palmeiras em primeiro com 41 pontos e o Coritiba em sétimo aí, fazendo até uma campanha bem interessante com 26 pontos. O Palmeiras jogando em casa é a segunda melhor equipe como mandante, e fora de casa o Coritiba é a quarta melhor equipe, então é bem interessante esse confronto. Nos últimos resultados aqui a gente tem o Coritiba aí ganhando 2 partidas em casa, empatando 2 e perdendo 1. E o Palmeiras a gente tem aqui, vem de 3 vitórias e 2 empates. Um bom retrospecto aí, jogando fora de casa, não perde há bastante jogos. Nos últimos, no mínimo aqui, 10 jogos não perdeu jogando fora de casa. Nas estatísticas desse jogo a gente tem as seguintes probabilidades. Um over 1.5 gols com 75% é interessante. Golzinho no primeiro tempo ali, 85% de probabilidade também é interessante. E no mercado aqui de under gols, a gente tem uma possibilidade aqui de um over de under 3.5 gols, para não estar acontecendo aí 4 gols nessa partida de 80%. No mercado aqui de cantos, a gente tem a possibilidade aqui de over 8.5 cantos, para estar saindo aí até no mínimo 9 escanteios nessa partida. A média das equipes aqui é de 3.2 do Coritiba, mais a média do Palmeiras é uma média de 6.9, então é bem interessante para esse jogo, tendo em vista também que as duas equipes podem estar com possibilidade de estar marcando. A média de gols das duas equipes chegam ali a superar 2 gols por jogo, então a média do Coritiba chega a 1.4 e a média do Palmeiras chega a 1.6, então são médias bem interessantes.
Aqui no mercado de cartões, a gente vê a possibilidade aqui de um over 2.5 cartões, para estar acontecendo aí 3 cartões no jogo com 85% de probabilidade. A média do juizão aí, Anderson Daron, que vai estar apitando esse jogo, é de 4 cartões por jogo. E já regredindo aqui para a Série B, os jogos da Série B, a gente vai ter aqui esse Ceará versus CRB amanhã também às 19h30. Na classificação a gente tem aqui a equipe do Ceará na porta da zona de rebaixamento aí com 19 pontos e o CRB em 13º ali com 23 pontos. Jogando em casa, o Ceará tem uma campanha aí na 14ª colocação e jogando fora de casa, o CRB aí é o 7º colocado aí com 12 pontos, só os jogos fora de casa. Jogando em casa aqui, o Ceará vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe aqui do CRB vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nas probabilidades para essa partida, a gente tem aqui a possibilidade de over 0.5 gols com 90%. Um jogo aí que tem tendência de ter pelo menos um gol, já que também a média de gols sofridos das duas equipes ultrapassa aí de um gol por jogo. No primeiro tempo aqui a gente tem uma possibilidade de over 0.5 de 80%, uma possibilidade interessante. E no mercado aqui de under gols a gente tem uma possibilidade de menos 4 gols no jogo de 75%. Mercado de cantos, possibilidade aqui de estar saindo over 6.5 cantos no jogo até 7 cantos no jogo. A partir disso fica um pouco mais arriscado. Mercado de cartões, probabilidade aí para over 3.5 cartões, pode estar saindo aí 4 cartões na partida e a média do árbitro aí é de 5.12 cartões por jogo. Continuando aqui na rodada da Série B, a gente tem Operário versus Ponte Preta. O Operário está na 3ª colocação aí com 32 pontos e a Ponte Preta segue aí marcando a vice-liderança com 8 pontos na 19ª colocação. Nos mercados aqui de H2H, a gente tem o Operário jogando em casa vindo de 3 vitórias seguidas, 1 empate e 1 derrota. E a Ponte Preta jogando fora vem aí de uma sequência terrível. Antes dessa vitória aqui contra o Avaí, ela também vem de 4 derrotas seguidas. Então se explica um pouco por que a Ponte Preta está nessa situação. Então as estatísticas e probabilidades para esse jogo, a gente tem aqui uma possibilidade de over 1.5 gols com 75%. Uma média interessante aí de gols, mas a equipe da Ponte Preta não marca tanto. A questão é que ela sofre demais e dá brecha aí para essa possibilidade desse mercado de gols pro lado do Operário também. No mercado aqui de primeiro tempo, 60% de probabilidade não é muito indicado. E no mercado de under gols, um under 3.5 gols com 90% de possibilidade, probabilidade. Mercado de escanteios, a gente tem uma tendência aí de over 8.5 cantos. A média do Operário é uma média bem alta de 7.9 cantos por jogo. E no mercado aqui de cartões, a gente tem uma possibilidade de over 3.5 cartões de 80%. A média do juizão aí é de 6.5 cartões por jogo. Mais um jogo aqui da Série B, a gente tem Goiás versus Sport. Goiás é uma grande equipe, vem jogando aí, vem fazendo bons resultados, sempre marcando aí nos seus jogos. Está aqui na 7ª colocação contra o Sport, que está na 9ª colocação. Então os jogos aí das duas equipes bem próximas, né? Goiás jogando em casa teria aí 15 pontos, né? Estaria na 8ª colocação, e o Sport fora fazendo uma campanha aí também interessante na 6ª colocação com 12 pontos. No H2H aqui a gente tem o Goiás jogando em casa. Ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas, e o Sport jogando fora de casa vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No mercado de probabilidades para esse jogo aqui, a gente tem a tendência de over 0.5 de 85%. Gols no primeiro tempo, 50% probabilidade, um pouco arriscada. No mercado de under gols aqui da partida, a gente tem uma possibilidade aí de 80% para under 3.5 gols. No mercado de cantos, a gente vê uma possibilidade aqui de 7.5 escanteios de 80%, beleza? E no mercado de cartões, a gente vê um over 2.5 para estar saindo aí 3 cartões nesse jogo, com uma média aí do juizão de 4 cartões por jogo. Mais um jogo aqui de Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense recebe o Flamengo aí em casa. Na classificação, o Flamengo segue na busca aqui para tentar alcançar o Palmeiras aí. O Flamengo fica com 34 pontos e a Chapecoense é a lanterna do campeonato aí com 9 pontos. Aqui no H2H a gente tem aqui a Chapecoense jogando em casa. Essa competição aqui é uma competição separada do Campeonato Brasileiro, mas vem de uma vitória, um empate, uma derrota, uma vitória e uma derrota.
somando aí, vou contar aqui no jogo, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Flamengo aí fora de casa vem de 3 vitórias e 1 derrota e 1 empate. Sendo aqui que o Flamengo fez muito amistoso, né? Então esses últimos jogos aqui não conta muito tanto para a nossa análise, mas baseados nas estatísticas a gente vai trazendo aí a probabilidade para esse jogo. Buscando aqui as probabilidades para o jogo, a gente tem um over 1.5 gols de 95% de probabilidade. No mercado aqui de gols no primeiro tempo, 85% também é uma probabilidade muito legal. E no mercado de under gols tem 75% para estar acontecendo aí um under 3.5, para não estar acontecendo 4 gols nessa partida. A média de gols aqui da equipe do Flamengo é de 1.5 gols marcados e a média de gols sofridos da Chapecoense é 1.8, então essa é uma estatística interessante. No mercado de escanteios a gente tem aqui a possibilidade de over 7.5 cantos de 75% e no mercado de cartões uma probabilidade de over 2.5 cartões para estar acontecendo 3 cartões no jogo de 80%. A média do juiz é de 3.5% cartões no jogo. Chegando aqui para mais uma partida Internacional versus Cruzeiro, jogaço aí na noite dessa quarta-feira. Temos Cruzeiro aí na 13ª colocação e o Internacional na 14ª colocação, e as duas equipes emparelhadas. Jogando aqui em casa, o Internacional tem uma campanha bem complicada, né? Em 18º aí como mandante, e como visitante o Cruzeiro está aqui em 13º. No H2H a gente tem aqui a sequência do Internacional. Tem muitos jogos aqui que não são do Brasileirão, mas segue aqui a sequência de 3 vitórias seguidas, 1 derrota e 1 empate. E o Cruzeiro fora de casa vem aí com 1 derrota, 3 empates e 1 vitória. O último jogo aqui foi um amistoso e esses dois aqui são de Libertadores. Estatísticas e probabilidade para esse jogo. A gente tem aqui uma possibilidade de over 1.5 gols de 75%. Gol no primeiro tempo, 85%, uma possibilidade interessante. E no mercado aqui de under gols a gente tem uma possibilidade de 75% para under 3.5 gols. Então para não estar correndo aí 4 gols no jogo. A equipe do Internacional tem uma média bem baixa de gols sofridos, então pode ser isso que ele está pontuando bastante para essa estatística. No mercado aqui de cantos, a gente tem uma possibilidade aqui de over 6.5 cantos na partida. Acredita-se também que deve ser um jogo bem disputado, bem truncado. Não tem uma equipe muito favorita para ganhar esse jogo. Então a probabilidade aqui de over 6.5 escanteios está em 80%. No mercado de cartões, possibilidade aí de over 3.5 cartões. A média do juiz também é uma média alta de 5 cartões por jogo. Então para esse jogo aí é interessante essa possibilidade aqui também de cartões. Aqui para o último jogo do Campeonato Brasileiro Série A, a gente tem São Paulo versus Atlético Paranaense. O São Paulo está aqui na 8ª colocação e o Atlético Paranaense aí segue na 5ª colocação com 30 pontos e o São Paulo com 25. Jogando em casa, o São Paulo tem aí a 6ª colocação com 17 pontos e jogando fora de casa o Atlético Paranaense vem aí na 14ª com 7 pontos. Aqui no H2H desse jogo a gente tem o São Paulo aqui nos últimos jogos venceu 2, empatou 3, e na equipe do Atlético Paranaense perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Tem aqui o resultado antes dos pênaltis aqui, né? Então tem um empate, uma vitória e 3 derrotas. Estatísticas e probabilidades para esse jogo, a gente tem aqui no mercado de gols um over 0.5 gols com 95%, mas o over 1,5 tem 70% de probabilidade. É uma possibilidade mais arriscada. No primeiro tempo tem uma tendência aí de 85% dos gols está acontecendo, então é uma estatística interessante. No under gols aí na partida a gente tem uma probabilidade de under 3.5 gols de 75%. A média de gols sofridos aí da equipe do São Paulo está na faixa de 0.6 gols por jogo, então é uma média bem interessante para esse mercado de under gols aí. No mercado de cantos tem a possibilidade aqui de um over 8.5 escanteios no jogo de 75%, e no mercado aqui de cartões uma probabilidade de over 3.5 cartões por jogo com 75%. A média do juiz é uma média de 3.9 cartões, é uma média bem justa a probabilidade, então vale a pena se atentar nisso também. Chegando aqui para esse último jogo do dia aqui, Náutico versus
Londrina. Na classificação a gente tem aqui o Náutico na 14ª colocação e o Londrina na 16ª. Jogando em casa, o Náutico vem aí na 18ª, né? Não vem tendo bons resultados como mandante, e como visitante o Londrina aí está em 16º. São duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, então isso aqui é bem plausível. Os últimos jogos a gente vê aqui a equipe do Náutico vindo de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias, e a equipe do Londrina fora de casa vem aí de 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Mercado de probabilidades e estatísticas para este jogo, a gente tem aqui um over 0.5 gols com 90%, um jogão interessante aí para pelo menos um gol nessa partida, e over 1.5 gols com 55% somente de possibilidade. 70% de probabilidade de estar acontecendo esse gol aí no primeiro tempo, mas é uma possibilidade um pouco arriscada. No mercado aqui de under a gente tem uma possibilidade de under 3.5 gols de 80%. Já é interessante aí porque a média de gols sofridos do Náutico é de apenas 0.9 gols por jogo. Mercado de cantos, possibilidade aí de até over 8.5 escanteios, né? A média do Náutico jogando em casa aí é interessante, essa média de 8.5 somente para o Náutico. Então fica interessante aí esse mercado de escanteios também. No mercado de cartões, probabilidade aí de over 3.5 cartões, e a média do juiz aqui, o Bruno Mota, é de 4.7 cartões por jogo. Então é isso, pessoal, esses foram as análises e as probabilidades para essas partidas aí dessa quarta-feira. Eu espero que você tenha gostado, e como eu pedi, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso nos ajuda demais aí a estar evoluindo cada vez mais os nossos vídeos e a qualidade aí do nosso canal. Se você puder também, segue aqui o nosso perfil no Instagram, lá você vai encontrar muita resenha, palpites, possibilidade de dicas que eu vou estar passando aí dos jogos do dia, e também aquela resenha sobre futebol que você também deve gostar. Fechou? Então é isso, valeu, obrigado e bons greens!